Bom, vamos iniciar então uma nova parte da química orgânica, né? Que são as funções oxigenadas, né? Até então a gente comentava muito sobre os hidrocarbonetos, eles aparecem apenas o carbono e o hidrogênio. Agora a gente já vai verificar, a gente vai falar mais de compostos que apresentam um átomo de oxigênio em sua estrutura. O primeiro sempre que a gente comenta nas nossas aulas é a função álcool, né? O que tem que ter para ser uma função álcool, né? Uma função alcoólica? Eu tenho que ter uma cadeia carbônica ligada a um grupo OH, certo? Mas esse grupo OH, também conhecido como hidroxila, ele tem que estar ligado a um carbono primário, como é esse exemplo aqui, né? Esse carbono ele está ligado apenas a outro carbono. Então, se for um carbono secundário ou terciário, isso não pertence à função álcool, tá? Como dar nome à função álcool? Veja, é simples. Eu vou usar, né, de acordo com as regras da IUPAC, eu vou olhar para a cadeia carbônica principal e ela tem dois átomos de carbono. Então, eu utilizo aqui, ó, a minha tabela, tá? 2 átomos de carbono, prefixo et. Ok? Não tem dupla entre carbono e carbono aqui no caso, né? Letras do meio, né? O infixo, AN. E por pertencer à função álcool, tem que terminar em OL. Ok? Então, daí vem a palavra etanol, tá? O etanol é o álcool mais comum que tem, e ele também é conhecido como álcool etílico. Só que essa denominação álcool etílico não é um nome oficial. Ele é um nome comercial muito utilizado, certo? Aqui embaixo a gente tem um exemplo de uma situação em que a hidroxila não está ligada a um carbono primário. Veja, ela está diretamente ligada a um carbono que forma dupla ligação, tá? Essa figura aqui e essa representam a mesma substância, de maneira diferente na representação só. E quando eu tenho uma hidroxila ligado nessa situação aqui, né, a um carbono que pertence a um anel benzênico, isso se chama fenol. Tá? Então muitas vezes o pessoal confunde essa substância como se fosse um álcool. Ele não pode ser considerado um álcool, tá? Porque a hidroxila está ligada a um carbono secundário. Agora aqui, ó, a hidroxila ela está ligada a um carbono primário, tá? Como essa estrutura aqui e essa aqui são as mesmas estruturas, tá? Representadas de maneira diferente. Como dar nome então a isso daqui? Bom, o que eu devo pensar aqui, ó? Eu vou dividir essa estrutura aqui em duas. Essa parte aqui eu vou chamar de radical, tá? Um radical. Que radical é esse? É um radical benzil, tá? E essa parte aqui eu vou olhar para ela como se fosse um álcool comum, né? Veja. A hidroxila está ligada a um carbono só, aqui nessa região, então é como se eu tivesse um metanol, certo? Metanol, met, de um carbono, AN, não tem dupla ligação, e ol, que é a terminação obrigatória para álcool. Então como que vai ficar o nome desse composto, né? Vai ficar benzil metanol, tá? O benzil é toda essa parte aqui, tá? Que eu vou considerar como se fosse um radical. E o metanol, tá? É essa parte aqui da minha molécula, ok? Agora a gente vai conhecer a função éter. A função éter, ela por obrigação tem que ter um heteroátomo. Só que esse heteroátomo tem que ser o oxigênio. Ele tem que estar inserida entre duas cadeias carbônicas, tá?
Como dar nome, né, a esses compostos? Bom, a jogada é você fazer o seguinte, é você dividir a molécula em duas partes. Então eu vou ter essa parte aqui, ó, tá? Que eu vou chamar de substituinte ou grupo, né? Eu vou considerar o número de carbonos nela, certo? E vou dar uma terminação oxi para o nome. Em seguida, eu tenho que olhar para o que ficou aqui, o que restou, e olhar ele como se fosse um hidrocarboneto. Então vamos montar isso. Vamos lá. Vamos olhar primeiro para essa parte aqui, ó. Ele tem um carbono só. Se tem um carbono só, o prefixo é met. Mas por ser um éter, ele tem que terminar nessa parte com a palavrinha ox. Então fica metox, ok? Coloca um tracinho e agora eu vou olhar para o outro lado. E olhar como se ele fosse um hidrocarboneto. Bom, se ele fosse um hidrocarboneto com carbono só, ele deveria começar com um met, tá? Como não tem dupla ligação, AN. E como ele é um hidrocarboneto, termina com O. Então esse seria o nome desse composto, metoximetano, tá? O metox é essa parte aqui e o metano é essa parte aqui. A gente pode tentar novamente, ó. Eu pego, separo esse grupo aqui, né? Esse grupo e depois eu vou olhar com mais atenção para esse grupo aqui. Então como que fica? Novamente eu tenho um carbono só, met. Olho para esse grupo onde tem o oxigênio e coloco ox. Separo com um hífen e vou olhar agora isso aqui como se fosse um hidrocarboneto de dois carbonos. Dois carbonos, não existe dupla entre eles, né? Então o prefixo é et, não existe dupla entre eles. As letrinhas do meio, AN e O para finalizar. Então o nome dele ficou metoxetano. Bom, agora a gente vai falar de uma função orgânica, né, que é conhecida como aldeído, tá? Aldeído. O aldeído, a gente vai ver agora pela primeira vez um grupo um grupo funcional, né, chamado carbonila. A carbonila vai aparecer em várias situações para a gente daqui para frente. O que é a carbonila? É esse grupo em que eu tenho um carbono dupla OH, certo? O primeiro exemplo que eu vou ter de aldeído, eu vou ver a carbonila lá, ó. Ela está aqui nessa região aqui, ó, certo? E ligado a ela, quando eu tiver um hidrogênio, eu vou ter aquilo que é conhecido como aldoxila. Aldoxila, certo? Todo aldeído tem que ter esse grupo aldoxila na extremidade da sua cadeia carbônica, tá? Então a aldoxila, ela é uma carbonila ligada a um hidrogênio aqui. Como dar nome a isso? Então verifique que eu tenho apenas um carbono, certo? Um carbono. Então, para um carbono só, o prefixo é met. Não existe dupla ligação entre carbono e carbono. Existe uma dupla entre carbono e oxigênio, mas ela não conta para o nome aqui. Letrinhas do meio, AN. E todo aldeído tem que terminar em AL, tá? Então, quando eu junto tudo isso, fica metanal. Esse é o nome IUPAC, ok? Existe uma denominação que ela é mais antiga e ela é mais comercial, né? O formol, tá? Então, o formol, que ele é usado como um conservante, né? E também usa-se em tratamento de cabelo, né? Ele é um aldeído, né? O formol é um aldeído. É uma substância que, se não for usada com cuidado, ela é passível de provocar lesões e até câncer, né? Ok, pessoal? A próxima função orgânica que a gente vai comentar, né, é o grupo funcional, né, relacionado com o grupo funcional cetona. Então verifique que aqui eu tenho uma carbonila, né?
Só que a carbonila aqui, nas cetonas, ela é diferente do aldeído. Ela nunca está na ponta, nas extremidades. Ela está sempre no interior, no meio da cadeia carbônica. Tá? Como dar nome às cetonas? Bom, é simples. Eu tenho que usar, né, a nossa tabela, né, a nossa famosa tabela, e vamos tentar dar nome aqui para essa cetona aqui, ó. Tá? Ela é uma cetona, tá? Porque ela tem uma carbonila ali no meio da cadeia carbônica, e ela tem 3 carbonos, certo? Tá? Quando eu tenho 3 carbonos, eu venho na minha tabela e pego aqui, né, o prefixo prop. Como não existe dupla ligação entre os carbonos, eu coloco a parte central, o infixo AN. E toda cetona, ela tem que terminar em ona, ok? Propanona, quando eu junto tudo, propanona. Essa é o verdadeiro nome da cetona mais famosa, né, que é a comercial, que é a acetona, tá? O nome dela oficial é propanona. E essa daqui, pessoal, olha, como dá nome para isso daqui, né? Veja, aqui eu tenho uma cadeia carbônica com 4 carbonos, ok? E eu tenho a carbonila aqui, ó, né? Ele colocou a carbonila para baixo aqui, virada para baixo, não tem problema. Isso não faz diferença nenhuma. Como dar nome para isso? Bom, eu tenho 4 carbono na cadeia carbônica principal. 4 carbono vai requerer o prefixo but, tá? Não existe dupla ligação entre os carbonos, tá? AN. E ela é uma cetona, então ela tem que terminar em ona. Quando eu junto tudo, butanona, ok? Agora aqui, ó, veja, aqui eu tenho um probleminha, né? Para dar nome a essa estrutura. Eu tenho aqui, ó, um carbono terciário, indicando que essa parte aqui é um radical metil, tá? Então, como que eu vou fazer? Eu vou ter que dar nome a essa estrutura levando em conta esse radical, ok? Então, se esse é o radical, toda essa parte aqui deve ser a cadeia carbônica principal. E aqui ao centro eu tenho uma carbonila, o que indica que isso é uma cetona. Então, como que eu vou dar nome? Ó, eu vou ter que pegar e numerar essa cadeia carbônica. Então ela vai ficar assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5, porque o grupo radical está mais próximo dessa extremidade. Então esse vai ser o carbono 1, o 2, o 3, o 4 e o 5, certo? Então o meu grupo metil ficou ligado ao carbono 2. Então eu vou lá, na posição 2, eu tenho um metil, certo? Agora eu vou olhar para o que sobrou, que é a cadeia carbônica principal, certo? A minha cadeia carbônica principal tem 5 carbonos. Eu tenho que usar o prefixo pente, certo? Mas tem um outro detalhe. Veja, eu tenho que colocar a posição aonde está a minha carbonila, ok? Como é que eu faço? Eu pego, coloco um hífen e coloco o número do carbono onde ela se encontra, que é no carbono 3. Fecho, né? Fecho e termino com o sufixo ona. Então esse seria o nome oficial para essa substância, 2-metil-pente-3-ona. Exatamente dessa maneira. Agora a gente entra aqui em uma outra função orgânica, conhecido como ácido carboxílico, certo? Os ácidos carboxílicos, ele também vai apresentar aqui, ó, aquele grupo carbonila. Só que ligado à carbonila, eu tenho esse outro grupo aqui, ó, um OH, né? Uma hidroxila ligada a uma carbonila, tá? Essas substâncias conhecidas como ácidos carboxílicos, de fato elas são ácidas, né? Ela possuem essa propriedade da acidez.
porque ela tem esse OH ligado aqui, ó, ao grupo hidroxila, né, que sofre uma ionização gerando H+. E como nós sabemos, é essa espécie química que dá o caráter ácido às substâncias. Mas como dar nome a isso? Veja, todo o ácido carboxílico, né, eu tenho que usar o sufixo oico, né, e começar em português com a palavra ácido. Então eu venho, coloco ácido, certo? Ele tem apenas um carbono, prefixo met, não existe dupla entre carbono-carbono, AN, e terminar com oico, ácido metanoico, tá? Esse é o nome para essa substância. Esse ácido também é conhecido como ácido fórmico, tá? Esse não é um nome oficial, tá? Essa substância ela está presente nas picadas de formiga, né? Por isso que o nome dela lembra, né? Ó, fórmico, formiga. Agora aqui, ó, eu tenho um outro exemplo, né? Vamos dar nome então a esse ácido, né? Esse ácido é o ácido presente no vinagre, tá? É ele que dá a acidez e o sabor e aroma ao vinagre. Como dar nome a essa estrutura aqui? Veja, ele é um ácido carboxílico, porque ele tem uma carbonila e um grupo OH ligado a essa carbonila. Mas nesse caso, ele tem 2 átomos de carbono na sua cadeia carbônica principal, tá? Então ele vai começar com ácido. Quando eu tenho 2 carbonos na cadeia carbônica principal, o prefixo é et. Não tem dupla entre carbono-carbono, AN. E como ele é um ácido, ele tem que terminar em oico, ácido etanoico, tá? Ele também é conhecido como ácido acético, né? Ácido acético. Tá? Ele é mais conhecido como ácido acético. Aqui, vamos dar nome a essa estrutura aqui. A questão é que aqui a gente percebe que a gente tem um radical em algum lugar. Como que a gente faz então? A gente verifica que aqui nessa região aqui, ó, eu tenho um carbono terciário. Então essa parte aqui é um radical metil. Essa seria um radical metil? Não, ele não deve ser um radical metil, porque ele está ligado a esse carbono secundário, tá? Eu poderia pegar esse grupo aqui, ó, e trazer ele para cá, tá? A gente verificaria que ele não se trata de um radical metil, mas aqui eu tenho um radical metil. Então, toda essa parte aqui, ó, é a minha cadeia carbônica principal. Verifique que ele inverteu, né? Ó, ele colocou o OH para cima, não tem problema nenhum, tá? Essa parte aqui é conhecida como carboxila, tá? Então a carboxila vai aparecer vai aparecer sempre, né, nos ácidos carboxílicos. Como dar nome a isso então, né? Eu tenho que numerar a cadeia carbônica principal. E eu começo por onde? Eu começo sempre pelo carbono próximo à carboxila, né? O carbono da carboxila. Então esse vai ser o 1, esse o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. Essa cadeia carbônica principal tem 6 carbonos, ok? O nosso grupo radical aqui está no carbono número 3. Então vamos começar a dar nome, ó. Na posição 3 eu encontro um metil. Ok? Não existe mais radical na estrutura. E como é que eu faço então? Agora eu vou usar a minha tabela e verificar que eu tenho 6 carbonos. O prefixo para 6 carbonos é X. Tá? Eu coloco um tracinho aqui porque X começa com H
Se eu colocar junto com L aqui, vai dar um som de lhe, tá? Então, como que eu faço? Eu separo por um tracinho. X é o prefixo para 6 carbonos na cadeia carbônica principal. A gente tem dupla ligação entre os carbonos? Não. E isso pertence a qual função orgânica, né? A um ácido carboxílico. Então, obrigatoriamente tem que terminar em oico. Então, esse seria o nome IUPAC dessa substância, ok? Para finalizar as nossas funções oxigenadas, a gente vai falar da função éster, tá? Então, a função éster, a gente vai verificar como que funciona, como que a gente pode entender a função éter. Ele vai dar a seguinte ilustração. Ele vai pegar um ácido carboxílico, né? Ele vai pegar um ácido carboxílico e vai colocar diante dele um radical, tá? O que ele faz? Ele vai pegar esse hidrogênio aqui, vai retirar ele e vai conectar esse radical no lugar desse H. Ele vai substituir, vai retirar o H e colocar o radical. Quando você faz isso, você chega a essa estrutura aqui embaixo, tá? Então, o ésteres, ele tem o grupo carbonila, tá? E tem essa parte aqui embaixo, né? Que é vinda da conexão entre da substituição de um radical por um hidrogênio, né? Você retira um hidrogênio e coloca o radical. O problema é como dar nome a isso, né? Então, o que eu sempre sugiro é que você pegue você faça o seguinte procedimento. Você vai dividir a molécula em duas, tá? Vou começar dando nome para essa parte aqui, ok? Mas verifique que aqui eu tenho um radical, tá? Porque aqui eu tenho um carbono terciário. Então, eu tenho que começar dando nome para a estrutura por meio desse radical. Eu tenho que contar os carbonos, enumerar os carbonos a partir do grupo funcional aqui na ponta. Então esse vai ser o carbono 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. Esse é um metil, um radical metil, ok? Bom, como que eu vou fazer então? Eu vou pegar, tá? Na posição 5, eu vou dizer que eu tenho um metil, ok? Agora eu vou olhar para a cadeia carbônica principal e vou usar a tabela, lembrando que eu vou ter 6 carbonos na cadeia carbônica principal, que exige o prefixo X. Quando tiver um H aqui, interessante que coloque um tracinho aqui, como nós fizemos no exemplo do ácido, ok? Agora, eu vou, em seguida, né, eu vou colocar aqui como um sufixo hexanoato, certo? Porque essa parte aqui é como se estivesse vindo de uma reação química gerando um sal, né? Então os sais, eles têm essa terminação oato, tá? Hexanoato, tá? O AN é porque não existe nenhuma dupla ligação no meio da cadeia carbônica. E agora eu vou olhar para o resto, o restante aqui do outro lado da linha. Eu tenho que colocar uma preposição e dar um nome ao radical que foi inserido aqui. Que o meu radical era o que? Um metil. Tá? E eu fiz toda a nomeação dessa parte da molécula. E agora eu coloco uma preposição e metil. O que normalmente se faz nos livros, na literatura, nas regras,
de nomeação, de nomenclatura, quando eu tenho um éster, a parte onde que relaciona o nome ao radical, eles colocam um A aqui. Então vai ficar 5-metil-hexanoato de metila. Certo, pessoal? Esse então foi um resumo com regras de nomenclatura para os compostos oxigenados. Até a próxima.